Bom dia. Teste de áudio. Por gentileza, envie um OK no campo de perguntas e respostas. Obrigado pelas confirmações. A Neogrid agradece a participação de todos em nosso webinar. Em breve daremos início à apresentação da solução EDI Mercantil. Nossa palestrante é a Sirlene da Rocha, ela é gerente de produtos na Neogrid. Ao término da apresentação, teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Vocês podem enviar os questionamentos durante o evento e nós responderemos dentro desses 15 minutos finais. Desejamos um ótimo evento a todos. Sirlene, bom dia. Bom dia. Podemos iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Sirlene, como o Giovanni já falou, eu sou gerente de produtos da Neogrid e sou responsável, entre outros produtos, pelo produto de EDI Mercantil. Então, neste webinar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios das empresas em relação à troca eletrônica de documentos. Vamos falar um pouquinho como funciona a solução do EDI Mercantil da Neogrid também e apresentar algumas interfaces para que vocês possam ver as funcionalidades da aplicação, os benefícios das aplicações e alguns clientes que já utilizam essa solução atualmente e que resultados que eles conseguiram obter. Falando um pouquinho dos desafios, né, das empresas. A gente sabe hoje que muitas empresas, elas acabam perdendo vendas em função da falta de mercadorias. Muitas empresas não têm um controle, um rastreamento sobre a base de informações que são trocadas com seus parceiros de negócio, sejam eles clientes ou fornecedores. Então, muitas vezes a gente envia informações como pedidos, por exemplo, e não sabe se esses pedidos foram efetivamente recebidos por seus parceiros, foram lidos, foram confirmados se serão atendidos ou não, e isso acaba acarretando a própria perda de vendas, né, que a gente falou anteriormente, porque eu tenho a expectativa de receber alguma mercadoria em determinado momento, porque eu mandei o pedido, e esse pedido pode não ter sido efetivamente recebido pelo meu parceiro de negócio. A entrada manual das informações hoje pode causar divergências, porque o fato de eu dar a entrada de um pedido, por exemplo, manual, pode gerar erros de digitação, ele está na dependência de uma pessoa de fazer a digitação da informação dentro do sistema, e essa pessoa pode muitas vezes informar uma quantidade errada, digitar uma casa decimal errada ou algo nesse sentido, e isso pode gerar falhas em todo o processo. E também as próprias divergências entre os pedidos e as notas fiscais, né? A gente sabe que muitas vezes, quando uma nota fiscal chega numa portaria da empresa para dar a entrada da mercadoria, ela pode estar divergente do pedido que foi efetivamente enviado pela empresa, e a empresa pode até receber esses pedidos da entrada dessa mercadoria porque é algo muito urgente, ou ela pode rejeitar a entrada desse documento, né? Pode fazer uma nota de devolução, mandar a mercadoria de volta, só que isso aumenta todo o processo aí de entrega e, consequentemente, posso ter a ruptura da mercadoria ou lá no momento da venda, né? Se for um material acabado, ou na própria fábrica, né? No processo produtivo mesmo, por conta de eu não ter a matéria-prima para fazer a fabricação do produto. Então, falando um pouquinho sobre a ferramenta do EDI, né, o EDI, ele, na verdade, o conceito EDI, ele é um conceito difundido mundialmente relacionado à troca eletrônica de documentos, né. Quando a gente fala do EDI da Neogrid, a gente não fala de uma simples troca de documentos, né. A Neogrid trabalha com a troca de documentos, mas também a gente faz uma padronização na troca de informações. Então, dentro do EDI Mercantil, a gente trabalha com os documentos de pedidos, notas fiscais, a parte de contestação comercial, que a empresa poderia retornar, indicando que existe alguma inconsistência em relação à nota fiscal que foi recebida, e a gente também
pode trabalhar outras transações comerciais, por exemplo, a troca de tabela de preços, a troca de informações de alteração de pedido. Todos esses documentos eles podem trafegar dentro de um processo de EDI mercantil. E até o momento também da confirmação do recebimento da mercadoria, né? Eu poderia mandar indicando para o emissor da nota fiscal de que eu recebi aquela mercadoria efetivamente, completando o ciclo da cadeia, né? Então, desde o momento da emissão até o momento do recebimento final da mercadoria. Então, isso aqui é só uma forma gráfica, né, da gente representar. Muitas vezes a gente tem os varejos disponibilizando as informações para as indústrias e as indústrias também disponibilizando informações para os varejos. Neste processo, a gente também pode ter indústrias disponibilizando informações para outras indústrias, né? Quando a gente fala isso aqui do terceiro elo da cadeia de suprimentos, basicamente a gente está falando do mesmo processo, as indústrias mandando pedidos para os seus fornecedores e os seus fornecedores mandando as notas fiscais para os seus clientes, né, os solicitantes. A Neogrid hoje tem uma malha de em torno de 80 varejos que já são habilitados com a Neogrid, que fazem a disponibilização dos pedidos para a Neogrid para fazer a troca de informações com sua malha de fornecedores. A gente tem o logo aqui de alguns grandes varejos que são clientes Neogrid, né, e que transacionam informações por meio da nossa malha, como o Pão de Açúcar, Walmart, Coop, alguns varejos também de segmento de eletroeletrônicos, varejos de segmento de construção e supermercadistas, que são os varejos que a gente tem hoje, e eletroeletrônicos que são os mais fortes dentro da nossa malha. Falando um pouquinho agora do funcionamento da ferramenta de EDI, a gente falei anteriormente, né, em tráfego de pedidos. Então, assim, basicamente a gente fala da troca de documentos entre parceiros de negócio. E dentro da solução do EDI hoje, é possível que a gente entregar para o emissor do documento alguns protocolos, principalmente de confirmação de leitura e de entrega de documentos. O que é esse processo, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a gente disponibiliza um pedido para um parceiro e a gente não tem a certeza se ele foi recebido. Dentro da nossa solução hoje, quando o parceiro faz a leitura do documento na web, a gente tem condições de gerar um protocolo dessa informação e disponibilizar, então, o momento em que foi feita a leitura desse documento. E quando a gente fala de um processo EDI, ou seja, eu estou entregando esse documento na casa do meu cliente, eu também consigo disponibilizar um protocolo da entrega. Então, se esse documento foi efetivamente entregue dentro da casa do meu parceiro, lá quando ele tem um processo integrado, eu consigo disponibilizar a data e a hora em que esse processo ocorreu. Além disso, a gente pode fazer toda uma validação do conteúdo de documento, né? Quando a gente fala aqui de troca eletrônica, muitas vezes as pessoas remetem a pegar o documento de um lado e entregar este mesmo documento do outro lado, né? Então, tem um varejo mandando um pedido, o layout, né, o formato do pedido em que está saindo aqui do varejo é o mesmo formato que eu vou receber na minha empresa. Na verdade, assim, o trabalho da Neogrid é simplificar para que essas duas pontas se comuniquem. Então, um varejo envia um pedido no seu formato e a indústria recebe um pedido no formato em que ela esteja habituada a trabalhar ou o seu ERP esteja habituado a trabalhar. A Neogrid faz sugestões de formatos, mas se as empresas já têm um modelo pronto para fazer uma importação de documentos, a Neogrid adequa o formato para que essa indústria não precise fazer uma nova construção do que a gente chama de layout, né? Então, a gente faz todo esse processo de transformação de conteúdo para que a gente entregue a informação da maneira que a empresa já esteja habituada a trabalhar. Então, a gente trabalha para que as duas pontas sempre trabalhem num layout único para cada um dos tipos de documentos. A mesma coisa acontece no momento de uma emissão de nota fiscal, por exemplo, né, um momento que ele queira
Alguns varejos ainda trabalham, por exemplo, com o processo de emissão de espelho de nota, não trafegam ainda o documento de NFE. Se o seu sistema já está habituado a enviar a informação da nota fiscal em um determinado layout, a NeoGrid faz a adequação para que a gente entregue para o varejo no layout em que o varejo quer receber, mas a indústria não precisaria fazer um novo desenvolvimento, eventualmente só colocar algum campo ou alguma coisa que o varejo precisa receber dentro desse documento. E, além disso, dentro do processo de EDI da NeoGrid, a gente pode fazer toda uma validação de conteúdo, que é relacionado ao quê, né? De repente, eu preciso receber uma determinada mercadoria em quilos e em gramas e o varejo me mandou em quilos. Então, a gente tem condições de fazer essa transformação desse conteúdo para que ele integre no sistema da empresa, no formato, na quantidade ou na unidade de medida em que a empresa precisa efetivamente receber essa informação. O mesmo vale para unidades de medidas, que muitas vezes o varejo, sei lá, envia quilo e você precisa receber KGM e alguma codificação específica. Isso é o que a gente chama das tabelas de depara de dentro do EDI. Então, a gente tem condições de fazer todo esse tratamento dentro do conteúdo de documentos e entregar o documento realmente já no formato e no conteúdo esperado para que a gente minimize os erros de integração desses documentos. Além dessa validação, dentro do sistema, dentro do EDI, é possível a gente fazer um confronto entre as informações, né? Hoje o que a gente tem alguns varejos fazendo é a validação entre o pedido e nota fiscal. Então, ele está validando se a nota fiscal que está sendo emitida pelo cliente está de acordo com o pedido que foi emitido e, eventualmente, se não estiver de acordo, o varejo pode bloquear esse tráfego de documentos, né? Ou podemos notificar as pontas em relação a alguma inconsistência, por exemplo, uma nota fiscal que veio sem o número de um pedido, uma nota fiscal que veio com um item que não estava no pedido que está relacionado na nota, entre outras notificações. E a gente também tem condições, por exemplo, de fazer um processo de validação se o pedido que está sendo disponibilizado por meio da aplicação, o preço daquele item está de acordo com uma tabela de preço, por exemplo, que a indústria disponibilizou dentro da solução antes desse pedido integrar efetivamente no RP, porque a gente sabe que muitas vezes depois que o pedido já está integrado e existem inconsistências, existe todo um transtorno aí para tratar essa informação. Então, essas validações elas podem ser feitas antes do documento efetivamente integrar dentro do sistema. Também temos condições de fazer controle de duplicidade de documentos, então isso aqui é um serviço também que é prestado pela NeoGrid. Muitas vezes o varejo pode enviar o mesmo pedido mais de uma vez por algum equívoco interno deles, né? E a gente poderia fazer um controle de duplicidade por numeração do documento ou algum controle nesse sentido para evitar que esses documentos de duplicidade efetivamente trafeguem. Nós temos condições de rastrear todas as ocorrências realizadas com aquele documento. Então, desde o momento em que, por exemplo, ele foi disponibilizado na nossa aplicação, até o momento que ele foi entregue, tudo isso fica registrado dentro de uma interface web, que a gente chama de tracking, e todos os usuários têm condições de acompanhar tudo o que aconteceu com esses documentos. Então, depois eu vou mostrar ali a telinha para vocês dessas ocorrências. E nós temos tudo isso disponível em interface web, onde podem ser visualizados os documentos, e também temos algumas interfaces de digitação de documentos, eventualmente para clientes que não têm condições de gerar algumas informações dentro do seu sistema de ERP. Então, essas interfaces elas são tanto para a consulta dos documentos, quanto para esse acompanhamento que eu comentei anteriormente. Então, como que funciona, né? A gente tem a tradução de dados, eu já comentei anteriormente, que é o tratamento das informações para que eu entregue realmente no layout que é esperado pelo destinatário. Então, não precisamos trabalhar com o mesmo formato na entrada
e na saída de documentos, né, dos dois lados, cada um trabalha com layout que já está habituado. As tabelas de conversão, que é o tratamento automático, que eu também comentei, então, quantidades, códigos de produto, muitas vezes a informação eu preciso receber algum código interno de determinado produto dentro do meu sistema para conseguir fazer uma tratativa, é possível fazer isso dentro da interface do WebEDI para que o documento integre da maneira correta. Validação, aqui também, tipo, às vezes eu preciso receber o 01 em vez de 1, ou o varejo tem que o meu parceiro tem que me mandar a informação da maneira correta, a gente tem condições de validar para ver se todas as informações que são obrigatórias para que eu consiga efetivamente integrar um documento dentro do meu sistema, a gente consegue validar para ver se tudo que é obrigatório está vindo, está preenchido, ou se não estiver preenchido, a gente tem condições de preencher com alguma condição padrão, desde que a indústria nos envie qual é esta condição que deve ser preenchida. Então, todo este processo realmente é para evitar que existam transtornos no momento da integração. E todos os documentos hoje que são trafegados por meio da plataforma do EDI e da NeoGrid, existe uma interface de configuração em que o próprio usuário ele pode parametrizar se ele deseja receber notificações por e-mail a partir do momento que ele envia ou que ele recebe algum tipo de documento de um determinado parceiro. Então, vamos citar, por exemplo, que eu receba pedidos do Carrefour. Então, eu tenho condições de notificar um determinado vendedor, por exemplo, da minha empresa, toda vez que eu receber pedidos do Carrefour, ou toda vez que eu receber pedidos de uma determinada loja do Carrefour. Então, toda essa parametrização é possível ser feita dentro da própria aplicação. A NeoGrid, ela trabalha, na verdade, hoje com dois conceitos, tá? A gente está falando de um único produto, que é o EDI mercantil, mas quando a gente fala em comercialização, a gente fala no conceito Web EDI e EDI. Na verdade, a única diferenciação é que o Web EDI, a gente não faz o processo de integração da informação, não disponibiliza a informação para que ela seja integrada no ERP do parceiro, ela fica exclusivamente disponível na web para que essas consultas sejam feitas numa interface na nuvem, né, onde fica um servidor da NeoGrid, e aí não requer nenhuma instalação de layout, nenhum desenvolvimento também interno para a importação desses dados. Normalmente esse modelo ele é indicado para clientes que têm um baixo volume de documentos, até porque cada vez que ele fizer o recebimento, ele pode receber um documento, ele pode receber uma notificação por e-mail e ele vai ter que acessar a web, visualizar esse documento, eventualmente imprimir essa informação para levar ela adiante dentro da empresa ou redigitar essa informação dentro do seu sistema de gestão. E quando a gente fala em altos volumes de documentos, aí a gente fala do modelo EDI, que é o modelo integrado e automatizado. Esse modelo ele requer que a empresa tenha um desenvolvimento para conseguir importar essas informações dentro do seu sistema, né? Como eu falei anteriormente, essa importação ela pode funcionar num formato em que a empresa já esteja habituada a trabalhar, ou a própria NeoGrid pode fornecer um que a gente chama de layout sugestão, para a gente entregar essas informações e elas serem importadas. A NeoGrid disponibiliza um software de conectividade, que na verdade ele faz a conexão entre o servidor da empresa e o servidor da NeoGrid. É um software muito simples de instalar e não exige nenhum servidor robusto para ser instalado esse software. A gente desenvolve os layouts, então, de acordo com os tipos de documentos, né? Pedido é um layout, nota fiscal é outro layout, eventualmente alteração de pedido, contestação comercial, cada documento tem o seu layout e as suas informações que vão ser transacionadas. E todos os clientes que utilizam a solução EDI, eles também têm um usuário e uma senha para acesso à interface Web EDI, tanto para uso de contingência, né? Eventualmente o servidor do cliente pode estar com algum erro de conectividade com os servidores da NeoGrid e o processo EDI, eventualmente automatizado, pode não funcionar em algum momento.
e o cliente teria acesso à web para pegar esse arquivo, fazer um download, por exemplo, e importar manualmente para dentro do sistema. E também essa interface web, ela serve justamente para que o cliente faça o acesso e faça todo o acompanhamento desses documentos, para saber se ele foi recebido, se ele foi importado, se ele foi lido, se houve algum erro no momento da importação desse documento, se o varejo realmente mandou, por exemplo, a informação para mim, ela está disponível na web, eu não consegui importar. Então, esse tracking, ele pode ser feito nessa interface web da NeoGrid. Falando um pouquinho das telas, como eu comentei anteriormente, hoje a interface do Web EDI, ela utiliza um mesmo conceito numa caixa de e-mail, né? Então a gente fala em caixa de entrada, que são todos os documentos recebidos pela minha empresa, né? Como os e-mails que a gente recebe hoje no Outlook, ficam numa caixa de entrada, e os documentos que a minha empresa envia ficam numa caixa de saída, né? Que está lá em cima. A gente tem condições de fazer alguns filtros pela data de criação, horário de criação, e também tem outros filtros que ficam na aba avançada. Os documentos eles ficam em uma forma de lista, né? A gente pode diferenciar aqui hoje a informação pelo tipo de documento que é trafegado. Então, essa caixa de entrada e essa caixa de saída, ela é a única para todos os tipos de documentos transacionados dentro da plataforma EDI. Eu estou falando hoje aqui especificamente do processo de EDI mercantil, quando a gente está falando de pedido, nota fiscal e alteração, mas essa mesma caixa de entrada e caixa de saída pode ser utilizada em um processo de EDI logístico, que é a troca de informações com as transportadoras, e também pode ser utilizada num processo do que a gente chama de EDI financeiro, que é a troca de informações com bancos. Então, você teria tudo centralizado em uma única interface de acesso. Tá? Dentro dessa interface é possível, o que eu comentei anteriormente, a gente fazer o download dos documentos de maneira manual para os clientes que têm contratado um modelo EDI e que, porventura, estejam com algum problema no momento da integração. A gente tem um processo aqui do monitoramento das ocorrências, que é justamente o tracking, que eu tinha comentado. Então, por exemplo, esse documento ele chegou às 11h56 do dia 15/7, passou por uma transformação aqui de documento e foi disponibilizado para o parceiro também no dia 15/7, às 11h56. Então, se tivesse ocorrido alguma transformação ou algum erro de integração, apareceria também nesse histórico aqui. A gente consegue disponibilizar, fazer um processo de relacionamento entre alguns documentos, aí nesse momento sob demanda, né, com exceção do documento de pedido e da nota, que hoje a gente faz um relacionamento automático, então as NFEs que são possível vincular a um pedido já ficam disponíveis aqui nesse quadrinho aqui de documentos relacionados. Mas, basicamente, o que a gente vê é essa informação aqui. Então, documentos relacionados com esse pedido, hoje, por exemplo, a nota fiscal número 461, aqui, 49161, ela está relacionada àquele pedido, então é possível a gente fazer esse relacionamento entre documentos e disponibilizar essa informação na interface para que você saiba quais documentos estão relacionados originalmente àquele pedido, né? E poderia visualizar por meio da lupinha aqui o conteúdo desse documento também. Ainda na parte de documentos recebidos, a gente pode visualizar o resultado das validações e dos batimentos, né? Que foi o que eu comentei anteriormente. Por exemplo, uma nota fiscal que tem uma inconsistência em relação ao pedido, ou um pedido que tem uma inconsistência em relação a uma tabela de preço, essas informações, essas notificações em relação ao que aconteceu efetivamente em relação à validação que foi feita, elas ficam disponíveis por meio desse botãozinho de alerta. Outra interface que a gente tem são as tabelas de conversão, né, o que a gente chama de depara. Então, aquilo que eu comentei anteriormente, eu preciso converter, o meu cliente manda uma informação em código de caixa, por exemplo, e eu preciso converter ele para a unidade.
a própria empresa pode fazer a manutenção dessa informação numa tela de depara. Então, o código X que o meu cliente envia, preciso converter para o código Y. Tudo que vier em quilos tem que ser convertido para gramas. E essas informações a gente pode colocar diretamente na interface e ser mantida pela própria empresa para fazer as conversões nos arquivos que serão integrados. Em relação às configurações de avisos também que eu comentei anteriormente, o próprio cliente pode dar manutenção aqui indicando, né, tudo aquilo que eu receber de determinado cliente, eu vou mandar um e-mail para a pessoa X quando eu receber um documento do tipo pedido, ou qualquer tipo de documento que eu receber deste parceiro, eu vou gerar essa notificação. Isso aqui é parametrizado pelo próprio usuário. Hoje, na configuração, quando a gente faz uma implantação, isso aqui já gera uma parametrização automática, mas pode ser editada pelo usuário para ele, eventualmente, notificar mais alguém em relação a este processo. Além disso, a gente tem todo um processo de monitoramento dos documentos aqui que hoje pode acontecer, eventualmente, da sua empresa disponibilizar um documento que ele dê algum tipo de erro no momento em que ele tenta ser importado na NeoGrid. Por exemplo, ele foi enviado para um CNPJ que não esteja parametrizado, eventualmente, aqui na NeoGrid. Foi faturado uma nota fiscal com um CNPJ que não estava parametrizado. Esse documento ele vai parar com uma inconsistência e a gente gera um alerta automático para a empresa indicando que aquele documento não foi integrado e você conseguiria visualizar por meio dessa tela de notificações a inconsistência que ocorreu, né, qual foi o erro e é possível fazer o download desse documento que está com inconsistência. Então, nessa telinha aqui, você conseguiria monitorar tudo aquilo que não foi trafegado com sucesso, não foi entregue de acordo com o desejo, né? Então, não aconteceu o processo de tráfego eletrônico de informações. Então, aqui você conseguiria monitorar, pegar o documento, baixar, ver o que está com erro, arrumar para mandar de novo esse documento. Então, falando um pouquinho de benefícios, né, principalmente quando a gente fala aí de um processo automatizado. A gente consegue garantir mais visibilidade e mais rastreabilidade dessas informações. Como eu mostrei para vocês, a gente tem condições de acompanhar todo o processo das ocorrências do documento, desde o momento em que ele foi postado na nossa aplicação até o momento em que ele foi entregue no servidor do outro cliente. E é possível acompanhar isso tanto pela interface web quanto por meio da geração dos protocolos. Isso simplifica muito a comunicação com os parceiros, porque eu tenho a certeza de que esse processo ocorreu com sucesso e tanto os dois lados, né, o emissor e o destinatário, eles têm acesso a essa mesma interface, estão falando na mesma língua, né, os dois estão conseguindo ver o que efetivamente aconteceu com seus documentos. O processo automatizado ele também gera muito aumento de produtividade, porque eu não vou ter, a partir do momento em que esse documento é disponibilizado, ele em questão de segundos, ele está integrado na outra ponta e no outro sistema, se estiver tudo ok. Isso também gera muita acurácia na informação, então não gera erros de digitação, consequentemente eu reduzo as minhas devoluções de mercadorias, porque eu não tenho inconsistências, né, reduzem as inconsistências entre o pedido que foi recebido e a nota fiscal que foi faturada, e isso tudo gera um melhor nível de serviço, né, tanto o que eu ofereço quanto o que eu vou receber dos meus parceiros. Então, este processo todo auxilia as empresas a padronizar essa comunicação com os parceiros de negócio. Fica tudo centralizado no único meio de comunicação, né? A gente deixa de ter aí o processo, alguns clientes fazendo, por exemplo, o processo por e-mail, outros clientes fazendo por telefone, outros fazendo
pelo EDI, efetivamente. Então, a gente pode centralizar toda esta comunicação num único canal e fazer com que todas as áreas utilizem esse canal para consulta e que seja a base de consulta das informações dos documentos trafegados. Automatiza também os processos de conferência, né? Então, como eu falei, a gente tem condições de fazer toda uma validação antes da integração efetiva desse documento. Então, essas validações podem ser feitas de uma maneira proativa. Muitas vezes, talvez vocês estejam até pensando, mas dentro do meu sistema de gestão hoje, eu já faço a validação se aquele item existe ou se aquele preço está correto. Ok, é feito dentro do sistema de gestão, mas em que momento eu dou visibilidade dessa informação para o meu parceiro para saber que esse pedido não foi integrado porque ele está com uma inconsistência de preço ou porque aquele item não existe mais ou algo nesse sentido. Então, essa informação ela fica do ERP para dentro. Eu não dou essa visibilidade para a minha cadeia para saber que ele tem que tomar alguma ação ou de que eu não vou atender aquela solicitação porque ela está com alguma inconsistência. E a partir do momento que a gente traz isso para a web, traz isso para a plataforma de EDI da NeoGrid, a gente consegue passar essa visibilidade para a cadeia e saber que ele tem que tomar alguma ação porque ele vai ficar sem aquela mercadoria ou vai existir algum problema no momento que eu faturar aquele documento. E isso tudo, né, esse processo ser automatizado e essas validações também serem automatizadas, reduzem muito o tempo gasto com tarefas operacionais, porque a partir do momento em que ou alguém tem que ficar validando a informação antes de integrar esse documento no sistema, ou alguém tem que pegar essa informação, ligar para o parceiro, indicar que está com erro, o cara tem que conferir, tem que mandar de novo o documento, gera um trabalho operacional gigantesco. Então, quando eu tenho esse processo totalmente automatizado, eu desburocratizo esse processo e reduzo esse tempo com essas tarefas operacionais e, consequentemente, também a gente reduz o número de erros por digitação manual. Como a plataforma NeoGrid, a solução ela é toda na nuvem, não existe investimento de infraestrutura para implantação desse projeto, né? Então, todo esse processo de transformação de documentos, o Depara, as notificações de e-mail, elas são todas feitas nos nossos servidores. Então, a única coisa realmente que o cliente que vai fazer um processo automatizado precisa é desenvolver para que o seu ERP consiga importar ou exportar o documento, né? Então, desenvolver esse layout e a instalação de um client em um servidor qualquer que não exige muito espaço e nem uma grande performance. Um ponto aqui que é interessante também falar, né, quando a gente fala muitas vezes de troca de documentos, mas eu mandei um pedido hoje, não teria problema se esse pedido integrasse só amanhã, eventualmente, né? Na verdade, a NeoGrid ela atua em algumas situações com operações bem críticas, que é um caso aqui de uma indústria que é cliente da NeoGrid, que é do segmento de perecíveis. Ela precisa fazer entregas diárias nos varejos, né, nas loja a loja do Carrefour, né, para quem conhece o varejo sabe que é um dos maiores varejos do Brasil. E nesse processo aqui, hoje ela tem que receber os pedidos até às 5 horas da tarde, por exemplo, para que ela consiga colocar todos os produtos dentro do caminhão e no dia seguinte estar entregando em todas as lojas, abastecendo as lojas. Por quê? Porque é um material perecível, tem que estar, ele não pode ficar muito tempo dentro do caminhão, né? Os caminhões são refrigerados. Então, todo esse horário, por exemplo, os pedidos que não vierem até às 5 horas da tarde não vão ser mais integrados, passam para amanhã, ficam bloqueados na solução, porque senão eu não vou conseguir atender aquele pedido. Então, esse controle de horário de corte do pedido, por exemplo, é tudo controlado dentro da solução NeoGrid. Tá? Esse cliente, ele trafega hoje com aproximadamente 50 varejos da nossa malha e trafega em torno de 45 mil pedidos por mês com esses varejos. E colocando mais alguns cases de sucesso, e aí sim, esses aqui com depoimentos de clientes, né? A gente tem a Kremer,
que é uma empresa que faz produtos para a área de primeiros socorros, higiene, bem-estar. Ela tem em torno de 3 mil produtos. Ela tinha um processo todo manual da entrada das informações e tinha muita divergência entre os pedidos e as notas fiscais. E com isso, obviamente, que os clientes dela reclamavam muito do nível de serviço, né? Ela procurou a NeoGrid para que ela aumentasse a confiança nas transações realizadas com seus parceiros, para que ganhasse mais tempo no processo de faturamento. E o resultado foi ela conseguir uma redução aí de 20% nas inconsistências entre os pedidos e as notas fiscais. Como os pedidos eles são integrados automaticamente, ela reduziu 24 horas no lead time de entrega, porque, na verdade, quando o varejo disponibilizou o pedido, no mesmo dia esse pedido está dentro do seu sistema de gestão, né? Não precisa ter ninguém para digitar, não precisa ter ninguém indo na interface web, baixar esse pedido, imprimir a folhinha para digitar esse documento dentro do sistema. Então, aqui tem uma redução no lead time de entrega e, consequentemente, ela melhorou o nível de serviço para os seus parceiros de negócio. A gente também tem um processo com a Karsten, que é uma empresa é uma indústria, na verdade, que faz produtos da linha de cama, mesa e banho. A Karsten, ela tem integração tanto com indústrias que são fornecedoras dela, como com varejos que são clientes dela. E ela viu que, como ela estava precisando, a cada novo parceiro que ela desenvolvia, a cada novo cliente que ela desenvolvia, a cada novo fornecedor, ela precisava colocar mais gente na área operacional dela para conseguir dar conta da vazão dos pedidos, fazer o atendimento, fazer a digitação. Então, o desafio dela era não aumentar a base de funcionários, diminuir, obviamente, os erros de digitação e também melhorar o relacionamento com seus fornecedores. Então, ela procurou a NeoGrid para que ela conseguisse realmente ter mais visibilidade de tudo que estava acontecendo, né, tanto com clientes quanto com fornecedores, e dar mais agilidade nesse processo sem aumentar os custos. E, se possível, ainda reduzir custos de pessoas. E ela conseguiu reduzir 80% do tempo gasto com essas tarefas operacionais, de confirmar se o pedido integrou, fazer a digitação do documento, e ela ainda teve uma redução aí em torno de 30% nos custos de mão de obra, e os fornecedores deram um feedback para eles em relação à minimização das taxas de erros e a maior agilidade no processo. Então, quando a gente fala aqui de um processo automatizado, principalmente o automatizado, a gente vê que a gente tem uma redução muito grande na questão das tarefas operacionais. E quando a gente fala de um processo que é eventualmente web, a gente tem um ganho, a gente pode ter um ganho aqui na qualidade da informação que é disponibilizada. Então, gente, era essas informações que eu tinha para passar para vocês. Eu não sei, Giovanni, se a gente tem aí questionamentos, então a gente está aberto aí a perguntas. Isso. Podem ficar à vontade para enviar, se tiverem algum questionamento, no campo de perguntas e respostas ou no campo de bate-papo. Bom, recebi o questionamento aqui da Paloma. Bom dia, gostaria de saber sobre a confirmação da NF pelo cliente. Na verdade, o processo de confirmação da nota fiscal pelo cliente é um processo que tem que ser desenvolvido internamente por ele, com a possibilidade de mandar essa informação para
para sua base de parceiros. Então, basicamente, quando ele vai receber a nota fiscal internamente, ele vai processar essa nota fiscal, vai validar essa nota fiscal contra o pedido, e ela pode mandar um documento que a gente chama de contestação comercial, indicando se aquela nota foi processada com sucesso ou se houve alguma divergência entre o pedido e a nota fiscal trafegada. Mas essa notificação ela depende de um desenvolvimento interno do parceiro que está recebendo a nota fiscal. Ok? Ok, respondido. Bom, acho que a gente pode já finalizar. Quero agradecer a apresentação. Sirlene, muito obrigado. E agradecer a participação de todos também. Gostaria de informar que o link com a gravação desse webinar será disponibilizado amanhã via e-mail. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia. Muito obrigada pela participação.